Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui sintonizado conosco para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é Enfrentando Momentos Difíceis. E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais neste tema, nós queremos lhe presentear com este brinde especial, a revista Salvo da Morte Certa. Para adquirir este material gratuito, você só tem que acessar o link certa.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. Hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem prática que possa lhe servir de encorajamento. O tema é Lidando com Momentos Difíceis. Como podemos triunfar apesar das provações? A Bíblia é bastante clara ao afirmar que existem provações na vida. Todos, em algum momento, irão enfrentar dificuldades de graus diferentes. Você pode ler em Eclesiastes capítulo 2, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E Paulo, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Portanto, é através da tribulação que entramos no reino. Todo mundo passa por momentos difíceis. Mas não desanime. Apesar disso, nós podemos ter alegria e também fé. Nós lemos que Jesus disse: No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Todos os que vivem piedosamente serão perseguidos. São Agostinho disse: Deus teve um filho na terra sem pecado, mas nunca teve um filho sem sofrimento. Todos nós passamos por sofrimento aqui. Bom, eu vou simplificar para você. Se quer compreender as provações pelas quais passa em uma dimensão divina, tudo se enquadra em uma ou duas categorias. E geralmente ambas. Em meio às suas lutas, Deus está tentando fazer algo em você. Essa é uma, e Deus também quer fazer algo por meio de você. E muitas vezes Ele quer fazer algo em você e por meio de você. É muito mais fácil lidarmos com o sofrimento quando sabemos que há um propósito por trás. Se pudéssemos saber que há uma razão para isso, se isso daria em algo de bom, facilitaria muito a situação. Então, aqui estão alguns motivos, segundo a Bíblia, as pessoas passam por provações, dificuldades, sofrimentos e tribulações. Em primeiro lugar, Ele quer nos ajudar a reconhecer nossa necessidade espiritual. Então, parte disso é para nos salvar. A Bíblia diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes, a pobreza física nos ajuda a conhecer a nossa pobreza espiritual. Há diferentes provações pelas quais passamos que visam nos ajudar a entender isso. 2 Crônicas 32:31. Deus o desamparou, Ezequias, para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Ezequias ficou tão rico que não percebeu que tinha muito orgulho em seu coração. Só que Deus sabe de tudo. Deus não precisa descobrir nada, não é? Só que o homem não é assim. Deus provou Ezequias para que entendesse que não era tão santo quanto pensava. Ao invés de ensinar sobre Deus aos mensageiros babilônicos, tudo o que fez foi mostrar sua riqueza. Você já descobriu algo sobre si mesmo por causa de uma provação? Êxodo 9:27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: Esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Faraó só percebeu sua maldade por causa das pragas do Egito. Bom, essa foi a primeira. Número 2.
Às vezes, Deus permite que passemos por provações para nos tornar humildes. Satanás foi expulso por causa do seu orgulho, então os orgulhosos não vão para o céu. Precisamos ser humildes, o que é muito difícil. Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus citou esse verso no deserto para o diabo, o ser mais orgulhoso. Então Deus humilhou Israel para entender sua dependência de Deus. Ao passar por provações e dificuldades no deserto, tiveram que voltar para Deus. Ao serem atacados por inimigos, aprendiam diariamente que precisavam depender de Deus. Não é fácil, mas é necessário. Esdras 8:21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Sabe, às vezes o jejum é como uma provação autoimposta, uma autonegação. E parte disso representa humildade diante de Deus. Mateus 26:75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro se gabava dizendo: eu nunca te deixarei, Senhor. E sua terrível provação lhe fez compreender o seu próprio coração. Ele percebeu que não era tão fiel quanto achava que era. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Portanto, a provação de Pedro também serve de exemplo para nós. Outro motivo pelo qual passamos por provações é para nos ajudar a priorizar. Temos que aprender a priorizar corretamente. Deus disse a Abraão: você me ama? Sim, Senhor. Então pegue o seu filho, seu único filho, aquele a quem você ama, e ofereça-o em sacrifício no Monte Moriá. Senhor, eu te amo, mas nem tanto assim, né? Ele não disse isso. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Abraão não estava sendo provado? Ele estava. Algumas vezes somos provados porque temos um ídolo em nossa vida. Às vezes é uma pessoa, às vezes é alguma coisa que é mais importante para você do que Deus. E assim ele toca essa pessoa ou coisa para chamar sua atenção. E não foi apenas Abraão e seu filho. Você se lembra de Jefté e sua filha? Ele fez um voto com Deus. Se me der a vitória, aquilo que passar pelo portão de minha casa lhe será oferecido. E a primeira coisa que passou pelo portão de sua casa não foi uma cabra ou ovelha, foi sua filha. E ele disse: ai de mim, minha filha, abri a minha boca ao Senhor e não posso voltar atrás. Jesus não disse: a menos que me amem mais do que seu marido, esposa, filho, filha, então não são dignos do reino? Jesus precisa do primeiro lugar, e as provações nos ajudam a entender quais devem ser nossas prioridades. Outra razão pela qual passamos por dificuldades é simplesmente para nos separar do pecado. É um fogo de sofrimento que muitas vezes traz à tona o ouro da piedade. 1 Pedro 4, 1-2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Hebreus 12:10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Às vezes, Deus permite que passemos por sofrimento para aprendermos uma lição. E eu vou me demorar um pouco nisso. Quantos aqui são pais? Eu não vou perguntar como educam seus filhos, mas quantos aqui viveram na geração que acreditava na vara, ou no cinto, ou no chinelo? Você sobreviveu. Dos que levantaram a mão, quantos acham que não foi tão ruim assim? A Bíblia tem muito a dizer a respeito. Bom, leve isso ao Senhor. Provavelmente a polícia vai me ligar, mas é o que diz a Bíblia. Hebreus 12:4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Às vezes a luta é difícil. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado.
Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Sofremos disciplina porque Deus nos trata como seus filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Nossos pais podem até ter cometido erros, mas Deus nunca erra em sua disciplina, para que possamos participar de sua santidade. Às vezes passamos por provações permitidas por Deus para que possamos participar de sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Jó 5,17 Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. E diz em Provérbios 3, versículos 11 a 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A Bíblia dá exemplos de filhos que não foram corrigidos pelos pais. Por exemplo, Davi não corrigiu Adonias, e seu comportamento acabou tornando-se muito ruim. Eli não corrigiu seus filhos e os acabou perdendo. E veja, eu não estou falando de castigo corporal, mas da disciplina do Senhor. Ele nos ama, é por isso que às vezes nos castiga. E eu me lembro de uma vez que alguém atirou uma pedra da nossa casa na vidraça do vizinho. Então meu pai perguntou a mim e meu irmão, quem fez isso? Eu neguei, mas mesmo assim ele me bateu. E não tinha sido eu. Mas eu não guardei rancor do meu pai, porque eu me lembrei de todas as vezes que eu aprontei e ele não ficou sabendo. Sendo assim, eu acho que a justiça foi feita. Entende? Os pais cometem erros, mas... E todas as vezes que você fez algo de errado, mas não foi punido, e seu irmão acabou levando a culpa, ele se meteu em encrenca. Então, de certa forma, eu acho que eu mereci. Às vezes passamos por dificuldades porque elas nos ajudam a nos concentrarmos no céu. Romanos 8,18 Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Sabe, quando pensamos no futuro e contemplamos o céu, acabamos enchendo o coração de paz. Podemos aguentar quase tudo se sabermos que um dia vai acabar. O céu nos lembra que o sofrimento de agora não vai durar para sempre, e as dificuldades desta vida são como uma gota d'água em comparação ao oceano. Essa única gota vai te fazer ter dificuldades nessa vida, mas no futuro Deus te dará um oceano de felicidade para todos sempre. Algo que você nem pode compreender ainda. Então, suportar pacientemente as lutas dessa vida, embora pareçam longas, são como nada, disse Paulo, em comparação com a glória que Deus reservou para aqueles que o amam. Amém? Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite o seu brinde gratuito, a revista Salvo da Morte Certa. Você só tem que acessar o link certa.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. Um boxeador é capaz de aguentar muitos golpes quando considera o prêmio que receberá. Claro, eu não recomendo o boxe, é um esporte brutal, mas eu costumava assistir. Minha mãe namorou um cara que era muito fã de boxe por anos. E houve uma luta em Nova York. Muitos ainda se lembram de Muhammad Ali. Cassius Clay era o seu nome. E ele lutou com o Joe Frazier. Foi uma das únicas lutas que Muhammad Ali perdeu. Eles se enfrentaram no ringue e se espancaram por 15 rounds, 2 pesos pesados. E Muhammad Ali foi nocauteado algumas vezes e ficou em péssimas condições.
Após a luta, no vestiário, ele estava na mesa e o médico o examinava porque ele estava sangrando, inchado, com hematomas. E a Diana Ross, a cantora, entrou e o viu sobre a mesa. Ela ficou de joelhos e começou a chorar. E ele disse: "Eu sei que não estou bonito, mas não chore por mim, Diana. Acabei de ganhar $2 milhões para apanhar." Então ele aguentou aquilo por causa do prêmio. Nós temos que manter o nosso foco no prêmio. Essa luta não vai durar para sempre. A Bíblia tem muitas promessas. 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Uma outra razão por que temos dificuldades é para nos ajudar a ajudar os outros. Como eu disse, Deus permite dificuldades porque quer trabalhar em nós e por meio de nós. Jó estava aflito. E se perguntava por que aquilo estava acontecendo, e o resto do seu livro inteiro questiona por que o inocente sofre. Agora eu pergunto, quantas milhões de pessoas Jó já não encorajou com a sua fé? Até mesmo Tiago menciona a paciência de Jó. No final do livro, vemos que Deus é bom. E percebemos que existe uma batalha nos bastidores. Jó não conseguia enxergar isso, não da perspectiva dele, mas ao olharmos para trás, nós percebemos que Deus às vezes permite essas coisas para nos ensinar a ajudar os outros. Veja 2 Coríntios 1, versículo 3. Este verso, ele é bastante profundo. Paulo às vezes é muito eloquente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação. E por quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Este sermão é sobre como superar as dificuldades. Por que passamos por elas? Para que possamos consolar aqueles que estão em outras dificuldades, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Deus até pode estar usando a sua dificuldade para discipliná-lo, mas ela pode ter múltiplos propósitos. Um deles é que, quando você superar isso, também será capaz de ajudar outras pessoas a superarem. Um amigo me contou que ele fez uma cirurgia num hospital e uma enfermeira entrou e teve que virá-lo. E ele disse que aquela enfermeira era extremamente bruta. Ela só entrou, me jogou para o lado e eu comecei a gemer todo, cheio de dor. No dia seguinte, uma outra enfermeira veio. E ela teve que virá-lo. E ela dizia: "Está tudo bem com o senhor? Estou indo muito rápido." Ela foi muito atenciosa. E depois que o processo havia terminado, ele disse a ela: "Olha, eu preciso dizer que você é muito sensível e gentil. A enfermeira de ontem parecia um lutador de luta livre. Ela me arremessou para o outro lado." E então a enfermeira disse a ele: "Eu já passei pela mesma cirurgia que o senhor. Eu sei como é." Quando você estiver passando por alguma provação e dificuldade, diga a Deus: "Senhor, eu não sei o que fiz para merecer isso." E talvez você não tenha feito mesmo. Talvez ele só vai usar isso para ajudar outro mais tarde. E outra razão muito simples pela qual passamos por provações é para desenvolver virtudes cristãs. 1 Pedro 1,6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Tiago diz em Tiago 1,2: "Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria." Quantos aqui ficam felizes ao passarem por uma grande provação? Motivo de toda alegria o passardes por várias provações, especialmente por saber que Deus tem um propósito com aquilo, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança é paciência. Deixe a paciência realizar o seu trabalho perfeito. Mas por que ele diria isso se não fosse possível que você tirasse o máximo de suas provações? Diga: Senhor, eu aceitarei tudo que o Senhor está tentando me ensinar em meio a essa provação. De alguma forma, às vezes, Deus é glorificado em nossa provação. Por que Jesus disse que Lázaro adoeceu? Porque ele comeu açúcar demais? Jesus não disse aos discípulos que foi para a glória de Deus? Ele não curou imediatamente para a glória de Deus. João capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os discípulos queriam saber por quê. Será que ele fez algo errado? Será que Deus previu que ele iria fazer algo errado? Ou talvez os seus pais pecaram. Eles queriam descobrir a razão daquilo. Mas respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aquele homem era cego e ele não era muito velho. Era um jovem adulto, talvez uns 20 anos. E ele foi cego a vida toda. Você pode pensar: que coisa terrível ser cego a vida toda. E Deus permitiu isso para ser glorificado? Quão bem aquele homem se sentiu ao recuperar a visão. E quão longa é essa aflição em comparação com a eternidade, se por meio de Jesus ele obteve a vida eterna? Veja, Paulo diz que não devemos questionar o oleiro dizendo: por que você fez o vaso assim ou daquele jeito? Temos que confiar em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Eu sempre me perguntava por que eu nasci saudável e meu irmão com fibrose cística. Mas Deus pode ser glorificado com isso. Eu pude orar com meu irmão antes que ele morresse. E ele pediu a Jesus que entrasse em seu coração. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Sabe, às vezes só aprendemos com as dificuldades. Você já aprendeu que a dor é uma ótima professora? Existem lições que só aprenderíamos na dor. Eu gostaria de dizer algo a vocês. Não segure um cabo de vela de ignição enquanto alguém dá a partida no motor. Eu aprendi que não são meros 12 volts que passarão no seu corpo, mas por causa do capacitor serão 10.000 volts. Adivinha como eu aprendi isso? Adivinhe como eu aprendi que não se deve tocar nos discos de freio após estacionar o carro? Porque eles estão muito quentes. Eu nunca mais farei isso. Eu aprendi a lição. Em meio a uma provação, às vezes eu digo a Deus: Senhor, se eu devo aprender algo com isso, me ensine agora. Não tenha medo das provações. A vida é difícil para todo mundo. Amém? Não precisa ter medo. Quem foi que disse: o homem que teme o sofrimento está sofrendo daquilo que teme? Thomas Kempis disse: aquele que sabe sofrer desfrutará de muita paz. Tal pessoa é conquistador de si mesmo, senhor do mundo, amigo de Cristo e herdeiro do céu. A Bíblia diz que Cristo sofreu por nós. Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Jesus escolheu beber aquele cálice, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ele é o nosso capitão. Ele mesmo sofreu. Ele pode tirar coisas boas do sofrimento. Mesmo o soldado junto à cruz, ao estar perto de Jesus em seu sofrimento, ouviu dizer: Pai, perdoa-lhes. E ao contemplar aquela cena, disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Quando os cristãos sabem como suportar seus sofrimentos com alegria e paciência, pode ser a melhor oportunidade para testemunhar. E Deus pode agir em nós. Vou encerrar com um pequeno poema que talvez você já tenha ouvido antes. É A Ostra e a Pérola. Era uma vez uma ostra, cuja história eu vou contar, que descobriu que um pouco de areia havia entrado em sua concha.
Apenas um grãozinho, mas que lhe causava muita dor. Embora simples, ostras têm sentimentos. Ora, será que ela criticava o destino que a havia levado a um estado tão deplorável? Não, ela dizia a si mesma: se não posso remover a areia, vou melhorá-la. Assim os anos se passaram, como sempre acontece, e a ostra chegou ao seu destino final, uma sopa. Eu não recomendo sopa de ostra, tá? Mas o pequeno grão de areia que tanto a incomodara tornou-se uma bela pérola, ricamente iluminada. Essa história tem uma moral. Não é algo grandioso que uma ostra pode fazer com um grão de areia? O que não poderíamos nós fazer se começássemos a enriquecer aquilo que nos incomoda tanto? Deus permite provações porque Ele te ama. Temos que aprender a enxergar com os olhos celestiais. Nenhuma dor vai durar para sempre. É tudo temporário. Apenas ore: Senhor, só me impeça de atrair sofrimento para mim mesmo. Mas se tiver que sofrer para a tua causa, então que eu me alegre com isso. E lembre-se que Ele sofreu, e portanto é uma honra sofrer como um cristão. Amém? Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de solicitar o seu brinde gratuito, a revista Salvo da Morte Certa. Você só tem que acessar o link certa.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida? Motivantes e esclarecedores, os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. Afinal, como será o retorno de Cristo? A Amazing Facts criou essa revista lindamente ilustrada que fala sobre os principais temas da volta de Jesus. Quais são os sinais de sua vinda? O que é o arrebatamento? Como se preparar? Também fala sobre o juízo. Quem são os 144 mil? E, é claro, o milênio e a nova terra. Tudo isso reunido em uma belíssima revista. Para encomendar o seu exemplar hoje mesmo, acesse aflivraria.com.br. As árvores são lindas, e não é incrível que tudo o que é preciso para fazer uma árvore se encontra dentro de uma pequenina semente? E sabe o que é mais incrível? Dentro deste pequeno código QR tem tudo o que você precisa para crescer espiritualmente. Trata-se da árvore de links da Amazing Facts Brasil, nosso site, nossa livraria, plano de leitura da Bíblia, nosso YouTube, Facebook, Instagram, Centro de Evangelismo e muito mais. Agora você está conectado. Faça a leitura deste pequeno código QR e veja sua vida espiritual começar a crescer hoje mesmo. Você sabia que a Amazing Facts tem uma escola bíblica gratuita da qual você pode fazer parte do conforto de sua própria casa? São 27 lições belamente ilustradas que ajudarão você em seu estudo da Palavra de Deus. Cada lição pode ser enviada diretamente para a sua casa em versão impressa ou enviada como PDF para o seu celular a fim de que você consiga estudar em qualquer lugar. Acesse escolabiblica.tvaf.com.br. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.